Olá, centelhas de luz, bem-vindos ao Silvana Ferreira Tarô. Hoje nós vamos falar sobre as energias para 2026, Roda da Fortuna. É o primeiro dia do ano, estou gravando este vídeo no dia 1º de janeiro de 2026, tá? A Roda da Fortuna, não é? Este arcano aqui, que no meu tarô egípcio vem com esta formatação. Ela nos lembra que a única certeza da vida é a mudança, tá? A impermanência, né, como os budistas dizem. Por isso, sabendo que a única certeza da vida é a abundância, não me apego e deixo as coisas fluírem. Então este ano é um ano para você ficar mais flexível, ficar menos rígido com determinadas situações, permitir que as coisas fluam da maneira como precisam fluir. A roda da fortuna, ela nos lembra também de destino, certo? Fortuna, em latim, significa destino, significa acaso, sorte ou má sorte, né? Bens, riquezas. E em francês ela significa potência. Realmente, né, a gente sabe que as engrenagens das grandes máquinas são em formato de roda e conforme elas vão se movimentando e vai havendo a propulsão, aquilo dá potência ao motor. Então é um ano para você pensar como que você quer dar potência ao seu motor para você caminhar para o 2026 de uma maneira que você consiga passar pelos altos e baixos, mas também fazer as realizações que são necessárias, tá? A vida humana, ela gira de forma instável, né? Uma hora estamos bem emocionalmente, outra hora não. Uma hora estamos numa situação de alto escalão, outra hora caímos, somos demitidos, isso faz parte. Uma hora estamos com uma pessoa, outra hora já nos separamos. A questão é como eu lido com essas situações, tá? Como é que eu lido com esse caráter cíclico da vida, já que o fio da vida humana, ele tem emaranhados e que precisam ser desenrolados, certo? Então, neste ano de 2026, fique atento às situações de ascensão e queda, mas não se desespere por isso. Entenda que isso faz parte deste ciclo e que você não tem domínio sobre este girar, esta mudança, sobre essa roda da vida que gira e que te coloca, vezes num patamar mais alto, vezes num patamar mais baixo, tá? É preciso entender isso. Outra coisa interessante que a Roda da Fortuna vem nos lembrar as oportunidades não podem ser desperdiçadas, porque é como a gente diz aqui no interior, né? Cavalo arriado não passa 2 vezes no mesmo lugar, tá? Então, chegou uma oportunidade, ao menos avalie. Avalie com carinho, avalie em todas as nuances, verifique o que você pode realmente aproveitar para isso, dentro disso para a sua vida. Porque muitas oportunidades surgirão este ano com a Roda da Fortuna, mas você tem que estar pronto, tem que estar apto a fazer o que é preciso, tá? Uma outra coisa, elevou-se com rapidez, faça isso dentro de um patamar de segurança. Não queira ganhar. Quando eu falo que a Roda da Fortuna coloca você lá em cima e depois vem a queda, não é para você se desestimular e falar assim, então nem adianta ir atrás de subir porque eu vou cair mesmo. Não é sobre isso. É sobre você, sabendo que a vida é cíclica, sabendo que os ciclos vão subindo e descendo, você procurar fazer as coisas de uma maneira mais correta possível, com maior segurança possível. Então não é um ano para aquelas pessoas que querem enriquecer rapidamente, né? Aquelas pessoas que querem pular etapas para chegar no alto de uma forma mais rápida. Não é um ano para isso, tá? Porque aqueles que se dedicarem a fazer esse tipo de coisa estarão fadados a cair rapidamente também, tá? Então, regra, lei, conhecimento, aplicação de tudo isso na sua vida prática para que você consiga realizar aquilo que é preciso
com o máximo de base, com o máximo de segurança, tá? É um ano para você saber aproveitar as boas coisas da vida, principalmente com situações que vão trazer sucesso fortuito, sucesso rápido. Então, é um ano positivo para você ser reconhecido no seu dia a dia do trabalho, para você ser reconhecido no seu dia a dia dentro de casa também, pelos familiares, pelas pessoas que lhe são próximas, né? Porque é um ano que vai trazer muita vivacidade. Então, se você souber usar isso ao seu valor, o reconhecimento realmente virá. Tome um pouco de cuidado com especulações, tome um pouco de cuidado com jogos, com falta de cuidado com pessoas que dependem de você, idosos, crianças. Não é um ano para você facilitar muito as coisas em termos de descuido, tá? Porque reviravoltas podem acontecer. Então é um ano que a gente tem que tomar muito cuidado com aquele excesso de certeza, né, com aquele excesso de confiança, essa é a palavra certa, né? Ah, não vai acontecer nada. É um ano que você tem que ficar mais atento com tudo ao seu redor, porque as pequenas coisas que você tem confiança de deixar fluir também, sem ter a cautela necessária, podem trazer algumas consequências e alguns riscos, principalmente em aventuras, em situações que exigem de você um maior cuidado, vai trazer para você aí a possibilidade também de vir uma queda, de vir uma trapaça, da situação exigir de você um olhar diferenciado e você não ter tido a cautela por excesso de confiança e aí acontecer algo que não seja do jeito que você gostaria, né? Então não tem excesso de confiança, não é um ano para você continuar naquele excesso de confiança em que você fala assim, eu dirijo muito bem, eu vou, né? Não, eu sei o que eu estou fazendo, tá tudo certo, né? É um ano que você precisa realmente ficar preso aos detalhes e tomar cuidado, porque o excesso de confiança, da mesma forma que ele nos eleva a um patamar alto e de conquistas, de conseguir coisas boas, o excesso de confiança ele pode em algumas situações nos trair e nos levar a tomar decisões erradas que possam colocar em risco a nossa vida, a nossa segurança, o nosso financeiro. Então é um ano que exige cautela. É bom, né? É um ano maravilhoso. Roda da fortuna gira, traz coisas novas, mas também exige cautela, tá? No ano de 2026, a gente tem que olhar para 2025, entender que o ano do eremita, que trouxe aí muita experiência adquirida no percurso, vai nos acompanhar na mudança que vem com a roda da fortuna, né? Por isso que você tem que ter cautela, você tem que usar aquela bagagem que você trouxe lá de trás, pensar bem no que você vai fazer para tomar as decisões corretas, para que esse ciclo te eleve e não te leve a consequências nefastas, né? Podem acontecer consequências boas e nefastas conforme as escolhas que você fizer, né? Então, quem bem planta, bem colhe. É um ano que sempre nos lembra disso. Então, tudo que foi plantado nos anos anteriores e que se encerrou em 2025 com o ano do eremita, né? Porque você faz a soma da numerologia 2 mais 2 mais 5, dá o arcano 9, que é o arcano do eremita. É um arcano que representa o encerramento de ciclo. Então, tudo aquilo que você aprendeu e que neste último ano foi colocado para você na tua caminhada, como uma forma de você olhar para dentro de si, avaliar as experiências que você adquiriu e colocar tudo isso em forma de sabedoria para você dar o próximo passo, vai ser cobrado agora na roda da fortuna. No sentido de que você realmente fez a lição de casa, ótimo, então vamos virar o ciclo para novos aprendizados. Mas se você não fez a lição de casa e você não fechou os ciclos anteriores, faça isso. O que significa fechar ciclos anteriores? Desapegar daquilo que precisa desapegar, não estar mais junto com as pessoas que não fazem mais sentido para a sua vida, perdoar, né? Não consigo perdoar, então deixe de lado, não mantenha mais essa dor, essa mágoa dentro do seu coração, porque a roda da fortuna pede movimento.
E o movimento é você deixar para trás, né? O carro ele vai à frente por conta das rodas que o conduzem, né? E quando essa roda gira, deixa para trás aquilo que não faz mais sentido naquele momento. Então, é para pensar muito bem nisso, tá? É um ano que pede equilíbrio, é um ano que pede regularidade. Então, aqueles que querem fazer conquistas de toda a ordem, eu quero emagrecer, eu quero prestar concurso, eu quero passar no concurso, eu quero me manter estável no meu emprego porque está muito bom. Então, equilíbrio, regularidade, disciplina, tá? Julgamento sensato das situações, não seja abrupto, não seja impulsivo na hora de resolver situações, seja calmo, pense com equilíbrio, analise com sensatez, as coisas não são como você pensa, nem sempre as coisas acontecem do jeito que você está vendo, né? Procurar saber o lado do outro. É um ano também que pede o fortalecimento dos sentimentos, né? Sejam quais forem as condições pelas quais você esteja passando, tá? As condições, mesmo que não estáveis nesse momento, mesmo que não positivas neste momento, elas estão sujeitas à mudança. Então, fortaleça-se emocionalmente para você saber lidar com as coisas que não estão mudando, para você ter paciência para esperar. Né? As coisas nunca serão negativas o tempo todo. Saiba esperar, pois sempre tem aproveitamento e aprendizado em tudo que se faz. Mas é preciso ter essa segurança interior para seguir, tá? Um ano de boas condições de saúde. Aqueles que estão com alguma situação de saúde que precisa ser olhada, é hora de olhar para ela e fazer a mudança. Aqueles que se estagnarem e falarem assim, é assim mesmo, não vai mudar, não adianta, vão ficar no mesmo patamar, né? A gente tem que pensar que as dificuldades nas transformações, elas vêm porque nós muitas vezes nos colocamos numa situação em que nós não queremos olhar para frente, não queremos olhar para o futuro, não queremos sair da onde estamos, ou porque não queremos ou não conseguimos deixar as nossas dores interiores, não conseguimos trabalhar o nosso interior para fechar os nossos buracos interiores, né? Ou porque realmente a situação às vezes está fora do nosso controle, mas faça o que estiver ao seu alcance para fazer as mudanças necessárias. Você tem uma doença que precisa ser trabalhada, que você quer sair dela, o que você precisa fazer? É tomar o remédio na hora certa? Tome o remédio na hora certa. O médico pediu para você fazer uma caminhada de meia hora por dia, você não consegue? Faça de 5. Comece com 5, vá para 10. Né? O médico já falou que você não pode comer farinha branca, nada com glúten ou com açúcar, diminuir o açúcar por conta de uma gordura no fígado, por conta de uma questão glicêmica. Faça a sua parte. Eu não consigo tomar o meu café sem açúcar. Ao invés de 3 colheres de açúcar, comece colocando 2. Das 2, depois de um tempo, você passa para 1. Então, você também fazer sua parte, não ficar esperando que o outro só realize, ou que as coisas caiam do céu, tá? Um lado que a gente tem que pensar sobre a roda da fortuna é que um lado um pouco sombrio dela é que ela pode trazer essa dificuldade de transformação, né? Então, essa dificuldade de transformação muitas vezes é nossa, porque as transformações ocorrem nos ciclos da vida, não adianta, né? As coisas caminham, as coisas andam e as transformações ocorrem. Então a gente tem que ter essa visão de que se nós não fizermos nossa parte, né, quer a gente queira, quer não queira, as mudanças elas vão ocorrer, né, e vão tomar um rumo. Então, se você se adiantar, se você fizer sua parte, o rumo pode não atrasar o seu andamento, o seu andar, né? E fazer com que sua caminhada seja mais direcionada. Agora, se você não fizer as transformações, neste ano de 2026, as mudanças repentinas poderão aí atrasar os processos. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Porque é um ano de ciclos e os ciclos realmente
eles vêm para isso, né? Para fazer as mudanças. Temos que lembrar que a sorte só chega quando a oportunidade, a preparação e a habilidade estão presentes. Então, eu citei um exemplo de saúde, mas serve para o financeiro, serve para as relações, né? Não adianta eu esperar que a sorte venha até mim e resolva as questões, né? Só vamos resolver as questões quando estivermos preparados, hábeis, habilitados, né, com as capacidades técnicas para poder aproveitar a oportunidade que chega, tá? Por isso que a gente tem que compreender os ciclos, que a hora que a coisa passa na nossa frente, se nós estivermos habilitados, nós vamos, não é? Uma firma chama lá 10 candidatos, aquele que está preparado para preencher a vaga, ele vai ter mais chance de ser aprovado, de ser chamado a trabalhar. Agora, aquela pessoa que ao invés de estar fazendo um curso, de aprimorando uma técnica, fez o curso, mas fez o curso de qualquer forma, não prestou atenção, não quis fazer direito o aprendizado, ele não vai conseguir ter as oportunidades, tá? Então, pensar nisso. Um ano em que coisas boas do passado podem voltar a assombrar, né? Podem voltar, aliás, mas as coisas ruins também podem assombrar. Então é o ano que tem a possibilidade aí de voltarem pessoas do passado querendo reatar amizades, querendo reatar relacionamentos. Pode ser que seja chamado por chefes antigos para trabalharem novamente. E aí, como uma questão de ciclo, você tem que fazer a ponderação e verificar se vale a pena você voltar ou se realmente aquele desapego daquela situação, daquele serviço, daquela pessoa está realmente na hora de ser colocado em prática, né? Então, pense muito bem sobre aquilo que você quer, né? Tenha consciência da sua vida, dos seus projetos de vida, porque a melhor maneira de nós lidarmos com coisas do passado que retornam é conhecê-las, analisá-las para saber o próximo passo a ser dado, tá? A escolha de aceitar o que veio do passado novamente é sua ou não. Mas você já vai saber, né? Se ciclos estão encerrados é porque era necessário que eles se encerrassem. Pense nisso, tá bom? Nós não devemos permitir que as coisas do passado que foram ruins voltem a nos assombrar. Então, é uma coisa para você aí pensar, certo? Vai trazer a roda da fortuna para 2026, um ano livre de influências de ações passadas, tá? Mas se você continuar naquilo lá atrás, preso a alguma coisa do passado, você não vai caminhar para frente, né? Isso vira um obstáculo para a roda girar. Então está na hora de você pensar em tudo aquilo que foi bom ou ruim, para que a roda girando, você crie sua própria sorte, né? Como, de que forma? Eu analisei, eu pensei, eu decidi, isso eu quero para mim porque é bom, vai voltar para a minha vida. Acolhe, receba, mude o que for necessário e siga feliz. Analisei, percebi, cheguei à conclusão de que não devo mais voltar. Agradeça ao universo e siga em frente. Não tenha medo de dar o seu não neste ano para aquilo que não faz mais sentido para a sua vida, tá bom? 2026, ano da Roda da Fortuna. Por que a Roda da Fortuna? Porque 2 mais 2 mais 6, número 10. O arcano da Roda da Fortuna é o arcano 10, né? Olha aqui o arcano 10, ó. Então, o arcano 10, reduzindo na numerologia, ele nos leva ao número 1. Então é um ano também que se ratifica encerramento de um ciclo para início de outro, tá? Quem vive ainda sob a influência dos karmas passados vai encontrar agora em 2026 o momento exato para equilibrá-los. Então, tudo aquilo que você traz de karma passado é o momento de você se livrar dele, tá? E nisso de se livrar dele do lado positivo, perdoar e pedir perdão, né? Não só às outras pessoas, mas muitas vezes a si mesmo, né? Então faça aí terapias, busque terapias de visualização do perdão para você se perdoar, porque você se perdoando, você também consegue perdoar o próximo, tá bom?
Pode ser um ano que exija que você corra riscos para alinhar os karmas do passado e efetivar as mudanças de ciclo, né? Então, quero mudar o ciclo, mas eu não consigo me desvencilhar de coisas do passado. Como é que vai fazer? Tem que se desvencilhar, tem que acabar com isso, tem que deixar no passado o que está no passado. Para isso você precisa usar uma energia muito positiva da roda da fortuna, que é a energia da autoconfiança. A autoconfiança trazendo para você consciência dos ciclos da vida. A autoconfiança trazendo para você a possibilidade de fazer planos para o futuro. E a gente tem que lembrar que a roda da fortuna, ela inicia um novo ciclo que vai durar os próximos 9 anos. Como que você quer estar aí no final de 9 anos. Então este é um momento muito bom para todas as pessoas que têm projetos para colocarem em prática, né? Eu tenho de 15 anos, como que eu quero estar aos 25? Quero estar aos 25 anos terminando a minha faculdade, ou já estagiando, né? Então, fazer essa análise e colocar em prática agora. Eu tenho 25 anos, como eu quero estar aos 35? Eu quero estar em tal posto, falando inglês, falando francês, falando mandarim, ou trabalhando na China, trabalhando na França, trabalhando... É agora que você vai começar esse caminhar, né? Então veja o ciclo. Você termina um ciclo de estudo e aprendizado, vai para um ciclo de prática, né? Termina o ciclo de prática, vai para a vida de uma outra forma, colocando os seus planos, os seus projetos todos à disposição de si mesmo e à disposição do meio que você vive, tá? Então, ano de você demonstrar responsabilidade pelo progresso da sua própria vida, no sentido de você olhar para frente e falar, daqui 9 anos eu quero tal coisa. E agora, neste ano da roda da fortuna, fazer a roda girar, fazer as coisas acontecerem para você dar o próximo passo e o primeiro passo para você seguir e fazer o que precisa. A roda da fortuna, o arcano 1, ele corresponde ao arcano do mago. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar rapidamente para vocês. O arcano número 1, o arcano maior número 1 é o arcano do mago. O mago é aquele que ele tem na sua mesa, à sua disposição, a força de todos os elementos da natureza para fazer o que é preciso. Então, este ano de 2026, você com a roda da fortuna precisa planejar realmente aquilo que você quer. Encontrei ele aqui, ó. Olha que carta linda, olha. Olha aqui na mesa dele, o elemento ar, o elemento fogo, o elemento água, né? E o elemento terra, né? E o mago apontando para o alto aí, com a sua conexão com o alto, sabendo que ele pode manifestar neste ano tudo o que ele quer. Então a gente tem que entender que no ano da roda da fortuna, a energia que veio não é apenas a energia do arcano da roda da fortuna, mas é a energia de um recomeço, colocando-se em prática todas as habilidades que nós temos dentro de nós. Veja que forte que é a energia deste ano, tá? Então é um ano que é muito bom para estratégias de trabalho, é um ano que é muito bom para você apostar em todas as suas fichas, nas suas habilidades para chegar ao topo, para você conseguir alcançar os seus objetivos. Só que só vai conseguir fazer isso quem realmente se preparou, quem estiver preparado, aquele que realmente vem aí melhorando a cada dia as suas condições técnicas, o domínio das suas habilidades para colocar em prática no momento certo aquilo que aprendeu, tá bom? As pessoas que são mais inseguras podem se sentir ainda um pouquinho mais inseguras nessa situação, né? Porque é uma energia muito forte, de mudanças rápidas, né? Mas o medo da regularidade dos ciclos, o medo de se arriscar, o temor das consequências das ações passadas precisa ser trabalhado, tá? Porque é um ano de se colher o que se plantou. Então olhe para dentro de si, se você tiver certo de que o plantio foi bom, você vai saber que a colheita vai ser boa, não precisa ter insegurança. Mas se você
Não fez um bom plantio? Tá tudo perdido? Não. Estamos no comecinho de 2026. Você vai aproveitar as energias da roda da fortuna e da carta do mago até o final do ano. São 365 dias. Então, é muito importante para você iniciar os novos ciclos e mudar o que precisa, porque a qualquer momento é momento de se utilizar dessa energia, tá? Porque é um ano que vai trazer oportunidade, rapidez, as coisas inesperadas vão acontecer, transformações, tá? E perdas de oportunidades virão se você não se movimentar, porque a roda é movimento. Então pense nisso, tá bom? A roda da fortuna, ela traz uma energia de um ano para você afastar um pouco das situações, para ter uma visão melhor do todo. Falei agora há pouco, não é um ano para você tomar decisões rápidas, impulsivas. Se você não está conseguindo solucionar algo, peça um tempo, espere, afaste-se da situação para você poder olhar os acontecimentos se sucedendo e aí, com muita calma, com muita cautela, você ver o caminho que precisa ser tomado, tá bom? Se uma oportunidade surgir, afaste-se, olhe, analise com calma, veja, né? Saia um pouco da situação, afaste-se para você se permitir, com este olhar, fazer as melhores escolhas, renascer, né? Para aqueles que estão parados e não conseguiram aí projetar para o ano de 2026 nada que fosse muito concreto por insegurança, por medo, olhe, analise e renasça, tá? Pois se você não aproveitar as oportunidades que 2026 vão trazer para você, é o que eu falei, o cavalo arriado não passa duas vezes no mesmo lugar, você pode perder as oportunidades, tá bom? Por isso que é importante você afastar-se, avaliar e unir a sabedoria interior a essa sorte que vai trilhar o seu destino, tá bom? Então, muito da sua participação é importante neste momento, porque o destino sempre nos coloca, e nesse momento vai colocar ainda mais, uma nova situação em que todos nós seremos chamados a decidir com sabedoria em várias situações do nosso dia a dia. Para isso temos que estar conscientes de tudo que acontece ao nosso redor. Por isso que é importante fazer uma boa análise, né? Uma outra coisa interessante é que como a roda gira, traz movimento, ela também traz rapidez. Essa questão de você já começar a fazer uma análise de tudo que é importante que você quer mudar para o ano que vem, o que você acha importante para a sua vida, ela vem também nos fazer refletir que como a roda gira, fatos inusitados acontecem e as decisões vão precisar ser mais rápidas. Então, estar pronto para aquilo que está por vir, tá? É um ano em que as instabilidades profissionais ou emocionais podem estar mais presentes, tá? Mas isso tem que ser visto como uma oportunidade de mudança. As oportunidades de mudança podem ser radicais. E você pode ser chamado a mudar rapidamente. Então esteja muito bem preparado, dedique-se aos seus projetos profissionais de uma forma mais intensa, verifique todos os resultados que você já obteve, para que você possa conhecer os resultados, analisar aonde precisa haver mudança para você pensar nos resultados futuros, tanto a médio como a longo prazo, principalmente, né? Curto, médio e longo prazo, mas principalmente a médio e longo prazo, já que as energias da roda da fortuna prometem que tudo que você plantar agora, você vai colher aí nos próximos 9 anos. O que você fizer este ano vai ficar aí pelos próximos 9 anos, tá bom? Finanças, muito positivo para melhorias, entrada de dinheiro inesperado. Pode haver perdas também, porque, como eu falei, a roda gira, né? Mas o importante é você dar movimento à sua vida financeira. Dar movimento à vida financeira neste ano significa investimentos diversificados.
buscar conhecer o movimento financeiro do mercado, onde você deve colocar suas fichas, né? Conhecer o momento mais oportuno para você tomar as decisões relacionadas a questões financeiras, a aplicações, né? Muito cuidado para não aplicar quantias muito altas num determinado ponto só, né? Porque a sorte ela vai e vem. Então você pode, às vezes, se você colocar todos os ovos numa só cesta e essa cesta cair, os ovos todos vão quebrar, né? Não é assim a metáfora? Então é a mesma coisa para a nossa vida financeira, tá bom? Saber que teremos altos e baixos, que será um ano bom, mas haverá altos e baixos. Então, diversificar aplicações, tá bom? Porque essa roda está sempre em movimento. No amor, oportunidade de novo amor. Vida amorosa instável para alguns, porque a roda gira. Então é um ano em que os relacionamentos desgastados, eles podem ser encerrados. O lado bom é que vai ser encerramento de um ciclo com a promessa de um ciclo que se inicia para os próximos 9 anos aí ser um ciclo muito melhor, né? Então saber encerrar os ciclos quando os relacionamentos já não estiverem tão bons, encerrar com hombridade, com respeito, para que você já plante a partir deste encerramento uma boa energia para os próximos relacionamentos que estão vindo aí ou para o próximo relacionamento que virá nos próximos anos, tá? Isso significa que vai ser sempre separação? Não. Essa questão de relacionamentos desgastados serem encerrados nem sempre implicará no encerramento do relacionamento. Podemos também, com alguns casais, estarmos falando no encerramento de um ciclo de um relacionamento. Então, os casais que tiverem aí uma base fortificada, eles poderão não chegar à separação. Os relacionamentos desgastados podem se tornar mais seguros, mais conscientes do seu processo karmático, se houver um bom diálogo e se houver aí uma propensão do casal a ver essas situações que estão chegando como uma oportunidade para crescimento do casal e para fazer as modificações e mudanças de ciclo que aquele relacionamento precisa, né? Então não é sempre pensar em separação, em rompimento, né? Mas primeiro sempre buscar melhorar. Não deu condições de melhorar, o casal já está consciente de que realmente não quer seguir junto, não tem problema. Agradeçam aquilo que viveram e sigam felizes cada um no seu caminho. Para aqueles que decidirem se dar uma segunda chance, desculpem, lembrem-se que os ciclos que vocês iniciarem agora procurando mudar, trará para vocês, à disposição de vocês, toda a força do elemento água relacionado às emoções, toda a força do elemento ar relacionado à razão, toda a força do elemento terra relacionado à base, relacionado a valores, não é? E toda a força do elemento fogo relacionado à paixão. Aproveitem. Em questão de saúde, eu já falei um pouquinho aí numa parte do vídeo, mas podem aparecer doenças cíclicas. Então, aqueles que têm qualquer doença de repetição, que são antigas, que são recorrentes, poderão ter essas doenças voltando aí, né? Exemplo para mulheres, candidíase de repetição, pessoas que às vezes têm problemas respiratórios muito recorrentes, então isso poderá acontecer, mas se resolverão com atenção e tratamento, não se preocupe, tá? Doenças cíclicas, às vezes elas vêm para a gente olhar para as nossas emoções, o que é que o físico diz? O físico diz que a pneumonia, minha imunidade está baixa, então por conta disso as bactérias evoluíram e transformaram em pneumonia, tá? Mas o que é que o meu emocional diz? No caso da pneumonia, refere-se ao pulmão, alguma coisa relacionada à tristeza, eu preciso cuidar. Então aproveite para você olhar todas as nuances das doenças repetitivas, principalmente referentes às emoções, para que essas oscilações e essa inconstância, né, não seja agravada pelo seu estado emocional e seu estado de espírito, tá?
Lembre-se que o relógio da vida não tem ponteiros. Então a gente nunca sabe a hora que as coisas vão aparecer ou sumir. Nunca sabemos a hora de nada. Por isso nós temos que estar preparados e cuidar muito bem do nosso físico, mental, emocional e espiritual, tá? Não preciso falar mais nada sobre a questão relacionada à política, porque todos sabem aquilo que eu vou falar, mas é um ano que já tem agravamento com polarização, né? Aí nas últimas 2 décadas se caminhou para isso, né? E agora, neste ano, com essa questão cíclica da roda da fortuna, exigirá aí muita cautela na assimilação de notícias políticas, muito cuidado nos posicionamentos em rede social e muito cuidado com a polarização, tá? Vai ser muito instável as questões relacionadas a emoções, agressividade das pessoas, então tomar muito cuidado. Tenha o seu posicionamento político, posicione-se, defenda seu posicionamento, mas você não precisa se entregar à polarização agravada. Proteja-se, tá? Você tem que se proteger, tá? Apesar de você ter o seu posicionamento político que é contrário ao outro, ou do outro ser contrário ao seu, tudo tem limite. Saiba encontrar o limite, tá? Porque a roda da fortuna, ela é um movimento que vem muito rápido e que pode trazer oscilações que vão, como eu já falei, da mesma maneira que a gente sobe, a gente desce, né? Da mesma maneira que a gente se eleva, a gente cai. Então, o caminho do meio neste ano vai ser uma sábia decisão, tá bom? Lembrem-se que é tolice perseguir fama e fortuna mundanas, que a grande viagem que nós fazemos aqui sempre vai nos levar à elevação espiritual para um bem maior, para um patamar maior que nós queremos buscar. Então, para tudo que você for resolver nesse ano, lembre-se primeiro de você se firmar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente, para que você, nos altos e baixos da vida, saiba assimilar os aprendizados e caminhar para aquilo que é preciso para você ter aí os próximos 10 anos com uma rotina, com uma disciplina, com equilíbrio para você atingir os propósitos e objetivos que você tem na sua vida, tá bem? Faça bom uso dessas energias, seja muito feliz em 2026, reveja o vídeo, né? Você pode discordar de algumas coisas, mas depois você pode repensar e falar assim, olha, talvez neste ponto ele esteja certo. De repente você concorda com alguma coisa neste momento e depois você fala assim, não, acho que eu não concordo não, revendo o vídeo, pensando bem, né? Mas o vídeo aqui, ele não é uma previsão para você se direcionar totalmente por ela, mas é uma troca de ideias que nós temos dentro das energias da roda da fortuna, das energias do arcano do mago, para que você olhe para dentro de si, encontre o melhor de si e coloque todas as suas habilidades para seguir para o próximo ciclo de 9 anos, plantando agora tudo de bom que você quer, tudo de bom que você deseja, para que a colheita, com o passar dos anos, venha de acordo com o seu merecimento. Muita paz, muita luz, maravilhoso 2026, maravilhoso 2026 e até a próxima!